Durante a década de 1970, a comunidade internacional tem se debruçado em um tema cada vez mais recorrente: a degradação do meio ambiente e as diversas formas de mitigar o problema. A situação passa pelo uso e regulação dos chamados bens comuns globais. Bens que, ao serem usados, não há diferença no resultado do usufruto caso o bem seja usado por mais de uma pessoa, e podem ser exemplificados como os ecossistemas, a pesca, as águas internacionais e outros. O ecologista Garrett Hardin, no fim dos anos 1960, acreditava que os indivíduos estavam presos em um sistema que os compelia a aumentar o usufruto do bem limitado de maneira desordenada, até satisfazer seus interesses na lógica maximin, maximizar os ganhos com mínimo de perda, devido à ausência de um poder que controlasse o acesso a determinado recurso, a famosa tragédia dos comuns. Entretanto, o uso desses bens comuns não está imposto em um sistema que não possa ser quebrado. É o que defende a professora e Nobel de Economia Elinor Ostrom, trazendo a perspectiva da autogovernança local do recurso. Ao invés de uma autoridade central autoritária, deve haver mecanismos locais de governança criados voluntariamente pelos indivíduos, os quais eles mesmos irão dividir os benefícios e os custos aos integrantes. Assim, Ostrom apresenta a governança policêntrica, a qual reconhece vários centros de tomada de decisão que são formalmente independentes uns dos outros, mas ao reconhecerem a mutualidade de ação, constroem compromissos que os interligam. Dessa forma, as várias unidades dessa governança, uma família, uma empresa, um governo local, um governo nacional, um regime internacional, possuem a vantagem de usar o conhecimento próprio e aprender com os outros que também estão envolvidos no processo de aprendizagem. Um argumento que reforça essa perspectiva policêntrica é a de que soluções globais negociadas em um nível global, se não apoiadas por uma variedade de esforços a nível nacional, regional e local, não estão garantidas de funcionar bem. A partir da década de 60, os problemas ambientais tornaram-se uma preocupação global. Desde então, ambientalistas, estadistas, organizações a nível internacional e local e várias personalidades têm se sensibilizado com as causas e consequências das mudanças climáticas. As ilhas de plástico nos oceanos, apesar de serem um problema que ameaça diretamente essa realidade desde o século passado, infelizmente não têm recebido a atenção necessária desses atores. Essas ilhas são resultado do acúmulo de resíduos ao longo de mais de 6 décadas, nas correntes marinhas rotativas do Pacífico Norte, a maior e mais antiga, que já atinge uma extensão de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, a do Pacífico Sul, do Oceano Índico, relacionada diretamente com a morte de tartarugas marinhas e aves, do Atlântico Norte e Sul. Todo ano, a concentração desse lixo aumenta exponencialmente, o que provoca a destruição de ecossistemas marinhos, compromete a subsistência de pequenas comunidades costeiras que vivem da pesca e contribui para o aquecimento global devido à emissão de gases do efeito estufa pelo polietileno, presente em plásticos descartáveis. Mesmo sendo um problema que afeta toda a sociedade, tanto atores nacionais quanto subnacionais têm negligenciado a gravidade de seu impacto. As ações em defesa dos oceanos têm se restringido a agentes da sociedade como as ONGs. A The Ocean Cleanup tem se destacado como uma iniciativa que apresenta soluções efetivas para o problema. Criada em 2003 pelo holandês Boyan Slet, aos 18 anos, essa instituição tem o objetivo de restaurar os oceanos a partir do esforço diário de uma equipe gigantesca de engenheiros, pesquisadores, cientistas e modeladores computacionais que vem desenvolvendo tecnologias avançadas para eliminar o plástico desses locais. Esse grupo, ao perceber que as milhões de toneladas desse material advêm principalmente de rios, criaram um projeto de remoção de resíduos que requer uma combinação de conter o influxo e limpar o que já se acumulou. Segundo a organização, a implementação desse sistema em larga escala poderia limpar 50% da grande mancha de lixo do Pacífico em 5 anos. Em 2050, teríamos um oceano sem plástico. São iniciativas ambiciosas como esta que fazem mudanças verdadeiramente transformativas no processo da governança ambiental. Na discussão sobre a questão do lixo nos mares, um ponto crucial é necessário ser trazido: o direito internacional. Atualmente, os mares, oceanos e águas internacionais são regidos principalmente pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, na sigla em inglês UNCLOS. Implementada desde a década de 1980 e em vigência desde 1994,
essa convenção trata sobre uma série de temas e aspectos relacionados ao uso, à proteção e à preservação do ambiente marinho, e contém mais de 300 artigos com regras e diretrizes. No entanto, observa-se que, além de defasado de maneira geral, o tratado possui uma lacuna em relação à problemática do lixo nos mares. Nota-se que, embora a Convenção tenha estabelecido princípios e potenciais instrumentos para discutir e tratar da poluição marinha, falta ainda o apoio e o interesse necessário dos signatários do documento para tratar do problema. Em seus órgãos e tribunais de solução de controvérsias, dos poucos casos levados à sua jurisdição, desde a década de 80 até o momento, nenhum sequer tratou de poluição marinha por resíduos plásticos, por exemplo. Dessa forma, ao constatarmos que na seara internacional não há um tratado, acordo ou outro meio de ação relevante que se faça valer contra um dos principais problemas do século XXI, o descarte do lixo nos oceanos, fica evidente que algo concreto precisa ser feito urgentemente. Apoiar a formalização de um ou mais acordos internacionais com o objetivo de mitigar esse problema, com foco sobretudo na substituição e redução do uso do plástico, representaria uma das possíveis soluções. Além disso, instrumentos como os ODS, especificamente o objetivo número 14, podem se configurar como medidas internacionais interessantes em relação a esse e a outros problemas ambientais, à medida que promovem o princípio da sustentabilidade de maneira integrada e universal, e envolvem tanto Estados como atores subnacionais. Através do processo de territorialização e adequação desses objetivos à realidade local, ações e políticas públicas mais eficazes podem ser tomadas.